vida a gente está diante de decisões o tempo inteiro. Decisões menores e decisões mais significativas que podem mudar bastante o curso da nossa vida. E normalmente, tomar essas decisões maiores é muito difícil e a gente fica muito em dúvida do que decidir, né? Mas eu mudo de casa ou não mudo? Mudo de trabalho ou não mudo? Quero mudar de trabalho, mas qual trabalho? Enfim, são N as possibilidades. E aí, para ajudar nessa decisão, a gente pode recorrer aos nossos valores. O que são valores? São coisas, elementos na nossa vida que são extremamente importantes para nós. E aí, por isso, eles acabam funcionando como critérios de decisão. Então, são uma maneira de tangibilizar toda essa inquietude, essa dúvida que fica na nossa cabeça. Então a gente pode parar para olhar, antes de pensar se eu faço A ou se eu faço B, o que é realmente importante para mim? E nessa coisa que eu estou pretendendo fazer, ou nessa mudança que eu estou pretendendo fazer, eu vou ter esses elementos que são extremamente importantes para mim? Ou se eu não tiver num primeiro momento, eu estou disposta a abrir mão desses valores, né, desses elementos que são importantes para mim, por um tempo, para eu fazer essa transição que vai ser importante, para eu reconquistar isso num segundo momento? Então vamos refletir um pouquinho. Por exemplo, eu vou compartilhar um pouco do que eu fui entendendo sobre valores que são essenciais para mim. Um deles é a liberdade. E aí, para mim, a liberdade de tempo, a liberdade de eu poder administrar a minha agenda principalmente. Um outro valor é acesso. Eu gosto de ter acesso a experiências de vida, a cursos, a formações, e aí a coisa da posse não é tão importante para mim quanto é o acesso. Saúde para mim significa ter uma boa alimentação e ter uma regularidade de exercícios físicos. Enfim, e aí tem uma questão importante sobre valores. Eles podem ter o mesmo nome, mas para cada um significar uma coisa. Então, por exemplo, e quando a gente vai fazer um exercício então de identificação de valores, é importante a gente ter essa clareza de definir muito claramente o que significa esse valor para mim. Por exemplo, saúde, como eu disse, significa eu ter uma boa alimentação e ter atividade física regular. De repente, para uma outra pessoa, saúde significa viver perto da natureza. Para uma outra pessoa, saúde significa fazer academia todos os dias da semana, enfim, e aí a gente sai do genérico, valor para mim é família, saúde, amigos, relacionamento. Ok, podem ser exatamente essas palavrinhas, mas o que de fato isso significa para você? E aí tem toda uma discussão também se valor muda ou não muda ao longo da vida. A reflexão que eu faço sobre isso é a gente nunca perder de vista o que, independentemente de qualquer conceito, se muda ou se não muda, mas assim, o que está sendo importante para mim num determinado momento de vida. Dependendo do momento de vida que eu tô, é importante eu construir o meu castelinho. Então é valor para mim ter uma certa estabilidade financeira, ficar num lugar só, me estabelecer, ter raízes. De repente, quando isso estiver suprido, eu vou entrar num outro momento de vida que eu vou querer ter um pouco mais de movimentação na vida, de experimentar coisas novas, de repente de me arriscar um pouco mais. Enfim, então é importante a gente trazer para a consciência em que momento da vida eu tô, o que é extremamente importante para mim, que vai me sustentar, que vai dar os pilares da minha vida, que vai fazer com que eu me sinta bem, com que eu me sinta segura, né, onde eu estou e na escolha que eu estou fazendo. E terceiro, ter muita clareza do que é que significa cada valor para mim. Então você pode fazer um exercício de primeiro escrevendo de livre punho as coisas que são importantes, podem ser materiais ou não materiais, vai escrevendo, né, livre escrita. Depois você sublinha aquilo que tem mais a ver com coisas materiais, e aí não tem juízo de valor nenhum, você seja livre para realmente grifar e identificar, isso é uma coisa material, e você circula coisas que não são materiais, que são mais do campo do sutil, da relação, de valores mais da alma, digamos assim.
E aí, desse texto e desse exercício de grifar e sublinhar, você extrai as 5 principais palavras que definem o que são essas coisas essenciais para você, e aí escreve uma definição delas, naquele exercício que eu propus inicialmente. Então, tá bom, eu pus lá aqui, saúde é importante para mim. O que é que significa saúde para mim, para o meu viver? Família é importante para mim. O que é que significa família para o meu viver? E aí, quem sabe isso pode ajudar você a nortear suas decisões e sair um pouco mais da cabeça só, porque aí a gente se perde um pouco, e ter um pouquinho de critério mais concreto. Querendo conversar? Tô aqui à disposição. Até!